Quem é Léo Índio, primo dos Bolsonaro e alvo da 19ª fase da Operação Lesa Pátria da Polícia Federal. Por Ray Anderson Guerra. Rio. A Polícia Federal, PF, cumpre mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira, 25, contra Leonardo Rodrigues de Jesus, o Léo Índio, primo dos filhos mais velhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL. Um dos auxiliares do vereador Carlos Bolsonaro, Republicanos RJ, na estratégia de redes sociais da campanha eleitoral de 2018, Léo Índio é investigado por participação nos atos golpistas do dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes em mais uma fase da Operação Lesa Pátria. Léo Índio participou dos protestos golpistas. Ainda nas primeiras horas após os atos de vandalismo em Brasília, ele publicou imagens em uma rede social em cima do Congresso Nacional e próximo ao Supremo Tribunal Federal, STF. Em uma das postagens, o primo dos Bolsonaro aparece com os olhos vermelhos, segundo ele devido ao gás lacrimogênio usado pela Polícia Militar. O Estadão procurou Léo Índio, mas ainda não obteve retorno. Em outro post, após a repercussão e em um ambiente que não parece ser a área central de Brasília, ele escreveu: muitos feridos, muitos socorridos. Patriotas não cometem vandalismo. Léo Índio, que se descreve em suas redes sociais como sobrinho de Bolsonaro, foi candidato pelo PL à Câmara Legislativa do Distrito Federal em 2022, mas não foi eleito. O primo Carlos se tornou uma figura pública em Brasília após virar uma espécie de representante no Palácio do Planalto do vereador da capital fluminense, onde despachava Gustavo Bebiano, então ministro da Secretaria-Geral da Presidência, e que se tornou um desafeto do 02. Desde que Bolsonaro foi eleito, Léo Índio passou a circular pelos gabinetes do Palácio do Planalto com livre acesso, mesmo sem ter cargo na presidência. Ele é filho de uma irmã de Rogéria Nantes, uma das ex-mulheres de Bolsonaro. A proximidade com a família presidencial fez com que transitasse sempre muito próximo do tio, chegando a ser confundido como um dos agentes da escolta de Bolsonaro. À época do primeiro ano de mandato de Bolsonaro, a Secretaria de Comunicação Social, SECOM, afirmou que ele não ocupava cargo em nenhum órgão da Presidência da República. Apesar disso, ostentava um crachá amarelo da presidência para livre acesso às dependências do Planalto, em locais de acesso restrito. Somente nos primeiros 45 dias de governo do tio, Léo Índio foi 58 vezes ao Planalto. Uma frequência maior que a do próprio presidente. No mesmo período, desde que assumiu, Bolsonaro despachou no Planalto por 16 dias, de 1º de janeiro a 14 de fevereiro. Léo Índio era uma espécie de espião voluntário do governo. Nos primeiros 4 meses da gestão do tio, ele elaborou dossiês informais de infiltrados e comunistas nas estruturas federais nos estados. Os relatórios começaram a ser feitos de maneira unilateral, sem nenhum pedido oficial do Palácio do Planalto ou da família Bolsonaro, quase sempre de maneira amadora. Léo Índio cruzou dados abertos da estrutura federal nos estados com notícias de jornais e de colunas, para tentar identificar a quem servidor comissionado estava ligado. O primo de Flávio, Carlos e Eduardo viajou a 3 estados: Maranhão, Bahia e Minas nos primeiros meses do governo Bolsonaro, catalogando alvos incompatíveis com a administração federal. Coincidentemente, 3 estados que estão ou estiveram sob comando do PT e do PCdoB. Durante as viagens, ele dedicou parte do seu tempo a reuniões políticas com militantes do PSL, então partido de Bolsonaro, e apoiadores do presidente. Após vir à tona o trânsito livre de Léo Índio no Planalto, o primo dos filhos do presidente ganhou um cargo de confiança no Senado. Foi nomeado no posto de assessor parlamentar do senador Chico Rodrigues, de EMRR, com o salário de R$ 22.943,73. Questionado à época sobre sua atuação no governo, limitou-se a dizer que estava focado nas missões que o senador, Chico Rodrigues, designou. O senador que empregou Léo Índio foi flagrado tentando ocultar dinheiro na cueca durante uma operação da Polícia Federal. Rodrigues passou 20 anos consecutivos na Câmara dos Deputados e chegou a assumir o governo de Roraima, tendo seu mandato cassado.
Após o escândalo, Léo Índio foi exonerado do cargo, em agosto de 2020. Ele foi orientado por aliados do governo a deixar a função de assessor de Chico Rodrigues. O movimento fez parte da estratégia de blindar o presidente Bolsonaro no caso. A interlocutores, Léo demonstrou preocupação com a repercussão do episódio e fez consultas sobre como proceder, se deveria ou não esperar a conclusão da investigação. Foi aconselhado a se antecipar e se desvincular de Chico Rodrigues. Apenas 19 dias após pedir demissão do gabinete de Chico Rodrigues, flagrado com dinheiro na cueca, ele ganhou um novo cargo no Senado. Foi nomeado assessor parlamentar da primeira Secretaria da Casa, comandada pelo senador Sérgio Petecão, PSDAC, aliado do governo, com salário de R$ 17.319,31. O novo cargo foi entregue a Léo a pedido do senador Carlos Viana, PSDMG. Foi exonerado em junho de 2022. Léo Índio também foi citado entre os ex-funcionários do gabinete do atual senador Flávio Bolsonaro, PLRJ, alvo de quebra de sigilo bancário por suspeitas de participação no escândalo que ficou conhecido como Rachadinha. Ele foi assessor de Flávio, entre novembro de 2006 e janeiro de 2012.